Oi, pessoal. Sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev. E nós, Unesquev, somos uma rede de informações que estão no Instagram, no Facebook, também no Twitter, e nós temos um canal no YouTube. Nesse nosso canal, vocês podem encontrar diversos conteúdos acadêmicos, profissionalizantes, que são da área da saúde. Tá? Se inscrevam no nosso canal lá no YouTube e fiquem sempre atualizados em todos os temas que são extremamente relevantes para a área da saúde. Tá? Então, pensando nisso, né, está chegando o final do semestre, entrega de projetos de TCC, os próprios TCCs, muitas vezes tem que entregar na forma de artigo. Muitos alunos encontram muita dificuldade para conseguir escrever. Né? E uma das principais dificuldades está no resumo. Né? Mas alguns ainda pensam, né, que o resumo é fácil de fazer, ele é só cortar umas frases, cortar umas palavrinhas e está tudo resolvido. Mas não é bem assim quando, né, se quer fazer um resumo que possa, né, mais adiante ser lido como um projeto, por um referir, né? Então é muito importante que o resumo que vai estar num pôster de um congresso, que ele tenha qualidade. Então o resumo ele tem que ser bem feito, tá? Então eu vou chamar a professora Cláudia Funchal, que tem uma larga experiência em projetos e também na confecção de artigos, também na revisão de artigos, para que a gente possa fazer um bate-papo sobre esse assunto. Tudo bem, Cláudia? Olá, tudo bom, pessoal? Eu fui professora, muitos me conhecem, eu fui professora da disciplina de TCC, vários TCC 1, 2, TCC 3, vários TCC durante muitos anos, de metodologia de pesquisa, professora da disciplina de artigos científicos também, na pós-graduação, durante muitos anos da minha vida, além de ter vários artigos também, e comecei, na verdade, na minha vida com o meu orientador, que era editor de revista. Então, eu aprendi muito com ele, né, dos macetes que a gente tem que ter para um editor querer aceitar um resumo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, é que o resumo, seja para a gente fazer um resumo para um congresso, para um pôster, para um artigo científico, ele é o cartão de visitas. Tá? Então, juntamente com o título, a primeira coisa que a pessoa vai ler do nosso trabalho sempre vai ser título e resumo. Então, tanto o título quanto o resumo, eles têm que ser muito bem feitos. Porque se a pessoa não se atrair pelo teu título, nem pelo teu resumo, não vai ler o resto do trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa sempre lembrar. Sem sombra de dúvidas, a parte mais lida de um artigo científico é o resumo. Então, sim, quando tu vai consultar uma base de dados, o PubMed, o Cielo, o que vai aparecer primeiro é o resumo. A pessoa ela vai ler o resumo para ver se interessa em ler teu artigo. Né? Então, é importante. Primeira coisa que vai aparecer. E aí a gente tem que lembrar. O resumo, a gente tem que ler o resumo e tem que entender todo o trabalho sem ler todo o artigo. Tá? Então, o resumo, como tu mesmo falou, né, Ju, não é copiar e colar pedaços que eu tenho na minha introdução, que eu tenho ao longo do artigo. Ele é diferente, ele tem que ser outro texto, tem que ser um texto diferente do que eu tenho no artigo. Vai dizer as mesmas coisas? Vai, mas de forma diferente, tá? Não pode ser um copia e cola. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Tá? Como ele vai ser lido por diversas pessoas, vai ser a parte mais lida, ele tem que ser muito bem feito. Né? Então, ele vai ter todas as partes que um artigo tem. Tá? Mas eu tenho que ler aquele resumo e entender ele sem ter que ler o artigo completo. Então, claro e objetivo, né? Tem que ser extremamente claro e objetivo no uso de palavras que vai ser feito. Exatamente, até porque ele vai ter que ter as mesmas coisas que eu tenho no artigo. Então, ele vai ter que ter uma introdução, ele vai ter que ter linhas gerais de metodologia, vai ter que ter os principais resultados e vai ter que ter uma breve discussão com uma conclusão. Tá? Então, aí existem diversos tipos de resumo. Se eu vou fazer um resumo para um projeto, ele não vai ter resultados, mas eu posso botar o que eu espero encontrar. Resultados esperados. Isso, posso colocar isso, né? Não vai ter, óbvio, não vai ter uma conclusão, mas, de novo, eu posso colocar que aquilo vai ajudar, por que eu estou fazendo aquele projeto? Ele vai ser útil para quê? A gente pode, na forma de conclusão, colocar isso também, né? Mas se eu estou falando em artigo, mesmo que seja um artigo de revisão,
o resumo do artigo de revisão também tem que ter as linhas gerais da metodologia que eu utilizei para fazer a minha pesquisa na base de dados, inclusive dizer que tipo de revisão que eu estou fazendo, né? Porque existem vários tipos de revisão, não é uma só, né? E que base de dados eu utilizei, como é que foram as palavras-chave. Período, as linhas gerais da metodologia, sim, ele tem que trazer os principais achados, então isso não deixa de ser resultado também no artigo de revisão, né? E ele vai ter que ter uma conclusão, tem que ter um fechamento. Então, todo artigo, todo resumo, seja de artigo, ou seja para congresso, ou seja para um pôster, ele vai ter que ter todas as partes de um artigo. Vai ter que ter introdução, vai ter que ter metodologia, vai ter que ter resultados, vai ter que ter uma discussão com uma conclusão. Todo artigo tem que, todo resumo tem que ter isso, não interessa se é de artigo ou não. Perfeito. Início, meio e fim. Bem simples assim, né? É importante que todo mundo consiga entender isso, que não são simplesmente cortes de palavras, como a gente disse, tem que ter uma lógica e uma coesão naquilo que tu está descrevendo. Tá, e tem um número de palavras que a gente tem que utilizar, né? Existem algumas restrições que têm que ser respeitadas também. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, saber, para onde eu estiver fazendo o meu resumo, vão ter regras. Seja a revista que eu quero publicar, seja para uma entidade de fomento que eu quero mandar um projeto, seja para a minha instituição de ensino que eu vou mandar um projeto, o que for, vai ter alguma regra. E nessas regras, geralmente, vai me dizer como é esse resumo. Tá? Inclusive o número de palavras-chave. E vai me dizer também quantas palavras eu vou ter no total do artigo. Geralmente, ele tem entre 150 e 300 palavras. Isso é pouco, bem pouco, para a gente poder colocar tudo que está lá. Tá? Então, geralmente, o aluno diz, vai dar meia página, vamos dizer assim, e acha que é muito escrever meia página, não vou conseguir. Olha, o mais difícil é cortar. Então, às vezes, a gente escreve muito, não adianta cortar, começa outro. Né? Se tu fizesse com 500 palavras e tem que ter 150, faz outro. Não corta, porque tu não vai conseguir cortar. Não tem como. Né? Então, é importante a gente falar que, sim, ele tem tamanho. Outra coisa importante da gente falar, existem basicamente dois tipos de resumo. Ou um resumo que é um parágrafo só. Geralmente, os resumos são um parágrafo. Ele pode ou não ser estruturado. O que é estruturado? Aquele que vão aparecer as palavrinhas dividindo as sessões. Então, vai aparecer a introdução, o que é a introdução? Vai aparecer metodologia, o que é a metodologia? E assim por diante. Todo o resumo vai ter essas sessões. Se ele for estruturado, a palavrinha tem que aparecer. Aí eu vou identificar direto onde é que tá. As normas do artigo, ou então do congresso, eles vão orientar para se querem estruturado ou não. Né? Exatamente, tá? Mas, de qualquer forma, todos eles vão ter as mesmas coisas, aparecendo ou não a palavra. Eu tenho que olhar e saber onde é que está a introdução, onde é que está a metodologia, sendo ou não sendo estruturado. Isso a gente tem que ser apto a fazer. Então, não interessa onde é que está a palavra, estando ou não estando ali, a gente tem que saber, tem que conseguir fazer o resumo e olhar as etapas. Uma coisa importante também da gente dizer é que geralmente não se tem subtítulos, né, no resumo, ele vai de forma contínua, não quebra o parágrafo e continua. Geralmente ele é contínuo, salvo exceções que, de novo, a revista vai me dizer ou a norma do congresso vai me dizer. Tá? Mas se não disser nada, é um parágrafo contínuo. Tá? Então não vai ter quebra. E lembrar sempre que o resumo já foi, então tu já fez. Então os verbos são todos no passado. Se eu estiver fazendo um projeto, os verbos são todos no futuro. Eu vou fazer, tá? Então, sempre lembrar que tem que separar bem isso. Quando for projeto, tudo no futuro, porque tu estás projetando aquilo que tu deve fazer. Tá? E quando for um artigo, ou então para o congresso, vai deixar todos os verbos no passado. Isso, né? Lembrar. Algumas pessoas dizem, mas eu tenho muitos resultados, eles não cabem todos no resumo. Como é que eu faço? Os principais resultados. Quais são os teus principais resultados? Eles vão estar, então, no teu resumo. Tá? Em linhas gerais. E aquele que está no teu objetivo, né? Qual é o teu objetivo? Tu tem que responder no resultado. Então, tu prioriza aquilo que está no teu objetivo. Sim. Importante. Né? E, consequentemente, se era teu objetivo, é o teu principal resultado também, né? Porque uma coisa vai ter que estar ligada na outra. Então, se era teu objetivo, ele vai ser teu principal resultado. Então, resultados que são muito pequenos, a gente deixa só no artigo, às vezes não cabem no resumo, né? Outra coisa importante também são as palavras-chave. Tá? Então, às vezes tem limite de palavra-chave, outras vezes não tem.
Né? E é importante tu anexar essas palavras-chave. Por que é importante anexar? Porque é a partir das palavras-chave que os buscadores, né, vão ir atrás do teu trabalho. Então, sempre lembrar, quanto mais palavras-chave eu tiver, mais fácil vai ser de achar o meu artigo. E também não repetir as palavras-chave do título. Então, palavras-chave e título, tentar ter palavras diferentes e que sejam sinônimos. Por quê? Porque isso amplia a busca no teu produto final depois. Né? Quando for usar os buscadores, ele pode usar, por exemplo, farmácia e drogaria. Né? E pode puxar nesses dois sentidos, e assim por diante. E é importante, né? Tem que tomar cuidado, porque quando diz assim, tem que ter muitos mais palavras-chave, mais descritores, daqui a pouco a pessoa vai querer colocar 10, né? Não. 20. Não, né? Tem que também ter cuidado com isso. Geralmente são 6, 8, é isso aí que as revistas geralmente elas pedem, né? E as pessoas perguntam, a palavra-chave também é só a palavra? Não, ela pode ser uma expressão. Por exemplo, biologia molecular é uma palavra-chave. Não é biologia e molecular, não. Biologia molecular é uma palavra-chave. Né? Geralmente se confunde também, né? Como é que é isso? Então, acho que é importante a gente falar. Outra coisa importante, né? Bom, o resumo, ele é teu cartão de visitas. Então, se ele é teu cartão de visitas, ele é pequeno. E ele tem que ser pequeno. Porque senão ele não vai ser resumo, ele vai ser outra coisa, vai ser o trabalho completo e assim por diante. Tá? Então, sempre pensar que nesse momento a gente não cabe opiniões. Tá? Não cabe a minha opinião do que eu acho ou o que eu não acho daquilo. Né? Isso aí tem algum momento, às vezes tem no teu trabalho que tu consigas colocar. Isso é lá dentro do texto, do artigo, tá? Jamais no resumo. O resumo ele é pontual, ele tem que trazer uma amostra de todo o teu trabalho que está sendo desenvolvido. Tá? Então, não coloca nada de julgamento, não coloca impressões pessoais, nada disso vai no resumo. Né? Sempre lembrando que ele é pequeno, ele tem 150 palavras, ele tem 300 palavras, então não cabe a gente, nesse momento, fazer isso. Né? Uma coisa que eu vejo muitas vezes, né, os alunos fazendo, é no momento de escrever a introdução do resumo, acaba estendendo muito na introdução. Fazendo uma introdução de artigo. Exatamente. Então, esse é um cuidado que tem que ter, porque tu precisa ter espaço, principalmente para a tua metodologia, para os teus resultados, né? Que aí é o que tu está vendo de diferente do teu trabalho. Então, esse cuidado é importante tomar. A introdução deve ser mínima, né? Só trazer uma linha geral e aí busca o teu objetivo ali, e a partir de então o que mais tem que valorizar é metodologia e resultados. Esse é o corpo do resumo, é isso daí que o resumo precisa trazer. Né? A introdução, tu vai ter a própria introdução do artigo, vai lá e lê, que vai ter uma página e meia, e aí vai te trazer toda a ideia central, né? O que alguns fazem, inclusive, às vezes, é tirar essa introdução, quando é muito pequeno, que é 150 palavras, tu já vai direto. O objetivo deste trabalho foi... Era o que eu ia comentar, que muitas vezes, nas normas, nem precisa ter introdução ou fundamentação teórica, que às vezes vem com esse nome também, né? Fundamentação teórica, tem muitas revistas que nem pedem. Daí tu vai direto para o objetivo. Se tu tiver 300 palavras, 350 palavras, aí pode ser que tu consiga colocar. Agora, com 150 é muito pequeno. Então, geralmente, o objetivo deste trabalho o objetivo deste trabalho se for um projeto, né? E toca a ficha a partir daí. Não tem mais o que a gente pensar, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar, que o resumo, ele é a primeira coisa que aparece no artigo. Mas ele não é a primeira coisa que tu vai escrever. Bem pelo contrário. Para eu poder escrever um resumo do meu artigo, do meu projeto, do meu trabalho, eu preciso ter uma noção de todo o trabalho. Se eu não souber tudo que está lá, jamais eu vou escrever um bom resumo. Então, a gente precisa compreender todo o trabalho como um todo, para depois a gente escrever o resumo. Então, geralmente, as últimas coisas... É uma síntese do trabalho, né? Então, precisa terminar o trabalho para que tu possa, então, fazer o resumo, que vai ser uma síntese. Geralmente a última coisa que a gente faz, né? Eu sempre digo para os meus alunos, a gente escreve, pode até delinear um resumo ali, mas, tipo, ele definitivo, tu vai conseguir fazer no final do trabalho, assim como o título. Às vezes eu digo, bota um título qualquer, lá no final do trabalho. Né? Tem um título provisório.
Lá no final do trabalho, quando a gente tiver a ideia geral, já tiver lido tudo, já tiver uma ideia de como é que tu explica esses teus resultados, bom, aí a gente volta no título e pode pensar como é que a gente vai mudar esse título, se é que vai mudar, né? Aquelas regras que tem lá, que tu vai ler um manual de escrever resumo, eles dizem que a gente deve... pelo menos ler o texto a ser resumido 3 a 4 vezes antes da gente reescrever o resumo, né? Para quê? Para ter certeza. Para ter certeza de que tu tá realmente entendendo do assunto, que tu sabe o que tem ali para poder escrever sobre aquilo ali, né? Então, é isso. E importante, né? Resumir não é reproduzir partes do original. Tá? Não é ir lá no meu texto, copiar uma frase da introdução, copiar a mesma frase da metodologia, copiar a mesma frase que eu tenho lá dos resultados. Isso não é resumo. Tá? Isso eu estou fazendo copia e cola, não é assim. Tá? Às vezes eu, por exemplo, quando eu vou escrever, eu copio e colo a frase ali para não fazer igual. Porque às vezes a gente escreve... É melhor, porque às vezes a gente não, né, naquela situação, tu esqueceu o que tu fez, né? Claro, esquecer, mas assim, o vício da escrita muitas vezes te faz, né? Tu tá com vício e tu já tem aquelas frases prontas, então tu vai lá e acaba escrevendo aquela frase pronta. Por exemplo, tem palavras que a gente gosta de usar que chamam a atenção. Por exemplo, eu gosto de usar provocam. Tá? A droga provoca, em vez da droga faz, eu acho que provoca uma frase mais, é uma palavra mais que vai mais fundo, onde tu quer saber. Então, tipo, para não botar de novo provoca, às vezes eu preciso colocar ali na minha frente para dizer, eu não posso usar essa mesma palavra. E aí o Word hoje ele é excelente, né? Porque ele tem aqueles sinônimos ali. Acaba usando outros sinônimos para que tu possa usar. Precisa-se ou de um dicionário de sinônimos ou um Word que ele te dê sinônimos, né? Claro. Porque a gente precisa trocar palavras em momentos, senão vai ficar tudo igual sempre, e aí fica muito repetitivo, e aí vem o plágio e vem outras coisas por aí que podem acontecer ao longo do... Então, assim, tem que ficar bem claro, pessoal, não é copia e cola, tá? Então, quando está lendo um resumo e de repente vai indo para a introdução, vai indo em direção ao trabalho e rever aquela frase lá de novo no trabalho, isso pega muito mal, tá? Sim. Isso não é adequado, então o trabalho ele não fica qualificado. Então, por isso, para escrever o resumo, começa tudo de novo, reescreve, tá? Para que tenha ali novas palavras, novas frases, e assim a gente consegue escrever um bom resumo. Isso. Outra coisa importante, resumo não tem referência bibliográfica. A não ser que esteja explícito, tem que referenciar. Senão ele não é referenciado. Ao contrário da tua introdução. A introdução do teu artigo, ela é referenciada, ela tem que ser referenciada. Mas o resumo, geralmente, ele não é referenciado. É muito difícil a gente fazer um resumo que seja referenciado. Às vezes, para um congresso, quando é um resumo mais expandido, que é um resumo maior, que a gente pode ter umas 2 páginas de resumo, daí sim, ele vai ter a referência e embaixo vai ter a lista de referências bibliográficas. Mas não é o comum de acontecer. É bem pelo contrário. Não é o caso dos projetos, né, dos TCCs, assim, não vai ser dessa maneira. A gente diz que o resumo, geralmente, ele tem 5 passos, né? Sendo o primeiro passo, então, o que é o meu trabalho? Qual o contexto do meu trabalho? O passo 2, por quê? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Esse é o meu objetivo, né? Por que eu estou fazendo aquilo ali? Terceiro passo, como? Ou seja, a minha metodologia. Como é que eu fiz aquilo ali? Quarto passo, os resultados. O que eu obtive, ou o que a revisão da literatura me forneceu, se for o caso de um resumo, de um artigo de revisão, né? E o quinto passo, conclusão. O que aquilo lá me deixa concluir. Tá? Então, geralmente, esses passos a gente tem que ter, né? Dentro de um resumo. Isso é importante a gente pontuar. São os elementos básicos para todos os resumos, quando for fazer um artigo, né? E claro, quando for fazer um projeto, aí tu pode adaptar, né, resultados e conclusão, tu vai adaptar para resultado esperado, tá? Faz uma adaptação, mas os outros elementos, eles vão existir. Sim, resultados esperados, inclusive na conclusão, que não vai se chamar de conclusão, tu pode esperar realmente o que tu vai fornecer com aquilo ali, né? E não é só o resultado, né? Eu sempre digo isso para os alunos, o resultado esperado é a formação daquele profissional, né? Se tu tá fazendo aquele trabalho para um TCC, a tua formação, ela é um resultado esperado. Tu tá formando um profissional de alto nível. Isso é importante também da gente colocar, que a maioria dos alunos pensa que é só o resultado. Não,
A formação da pessoa, ela é um resultado esperado e muito importante para nós que somos professores e que somos formadores dessa mão de obra qualificada, né, para o mercado de trabalho. Isso é muito importante. Acho que também cabe a gente dizer que a gente está falando de resumo nesse momento, resumo que é o mais comum, mas hoje em dia algumas revistas têm pedido resumos diferentes também, que é o tal do resumo gráfico, né? Algumas revistas têm pedido. Então, além do resumo, esse escrito, normal, algumas revistas pedem o resumo gráfico. Tá? O que é esse resumo gráfico? É uma figura só, onde tu tens, então, os teus principais resultados ali naquele resumo gráfico. Né? Não precisa ser grande, porque se for muito grande ninguém vai prestar muita atenção também, mas tem que trazer uma figura que te traga o teu principal resultado, tua principal conclusão daquele teu trabalho ali. Algumas revistas já estão pedindo como obrigatório o resumo gráfico, outras como forma opcional. Eu acho que vai ser uma tendência grande de se pedir. É uma tendência, né? Porque o público é mais visual hoje, né? Então pode ser uma tendência. Algumas revistas também já estão pedindo um resumo em vídeo. Tá? Então, que ou se faça falado, ou então da pessoa fazendo a técnica. Se for uma técnica muito importante, estou publicando um artigo de técnica, um artigo que nunca ninguém fez, ou que é uma técnica pouco usada, que se filme a fazendo aquela técnica e que isso seja pelo menos disponibilizado como material suplementar também. Procedimentos, né, médicos tem muito isso, né? Isso. Então, é uma nova tendência, né? Porque a gente acaba inserindo as mídias para favorecer também, para que todo mundo possa conseguir ter acesso, para que tu possa reproduzir, né? A intenção é que seja reprodutível. E aí, uma figura ou então um vídeo vai tornar isso muito mais fácil de ser reproduzido. Isso. O resumo gráfico ele já é uma tendência muito forte hoje em dia. A maioria das revistas internacionais, boas revistas internacionais, já estão pedindo o resumo gráfico. E tem aparecido muito também em revistas boas o resumo de vídeo pedindo isso, principalmente se há alguma coisa inovadora, se é uma coisa diferente. Isso tem aparecido bastante, né? Então, o abstract, né? Que normalmente os alunos eles precisam fazer um resumo em português e o resumo em inglês. Então, o que a maioria acaba fazendo? Vai lá e coloca no Google Tradutor. É isso que a gente tem que fazer? Dá para confiar no Google Tradutor? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que mudou muito os tradutores, eles melhoraram muito. Sim. Mas, ainda assim, existem grandes poréns, tá? Então, eu pegar um trabalho, simplesmente passar ele no Google Tradutor e entregar para o meu orientador, ou entregar para a banca, ou mandar para a revista, não, nem pensar. Como um primeiro rascunho. Eu não sei muito inglês, eu não sei como é que eu vou começar. Pego o meu resumo e passo no Google Tradutor e a partir dali eu vou ajustando. Ok, isso sim, mas só no Google Tradutor eu vou continuar tendo erros, não tão grosseiros como a gente tinha anteriormente, né? Mas vai ter erro, vai ter posicionamento de verbo em lugar incorreto, vai ter conjugação de verbo errado, vai ter adjetivo posicionado errado, porque o português e o inglês posicionam os adjetivos de forma diferente. A própria conjugação da voz passiva e da voz ativa, ela é diferente no português e no inglês, então se a gente usa isso, também vai estar errado. E mais, o que me preocupa mais, são as palavras em português que ficam perdidas no meio do resumo. E às vezes aparecem ali para ver que não teve nenhuma revisão, né, daquele abstract, não foi nem revisado, pelo menos com o mínimo para que pudesse se adaptar, né, aquela palavra que não conseguiu ser traduzida, porque algumas palavras elas não vão ter uma tradução, ou então vai ser feita uma tradução literal, o que a gente sabe que muda, né, muda a expressão muito do que tu está usando. Exatamente, né? Então pelo menos ter o cuidado de ler o abstract, ver se em primeiro lugar ele está todo em inglês. Segundo lugar, se eu não entendo tanto de inglês, vai pedir socorro para o orientador ou para alguém que entenda do inglês para ver se realmente aquelas coisas elas fazem sentido, porque nem sempre elas fazem sentido. Ficou uma palavra que não é a palavra que ela tem que ser usada ali. O verbo não está na posição correta, ele não está na conjugação correta, o adjetivo está no lugar errado e assim por diante, né? Então é importante a gente prestar em primeiro lugar o esmero científico que tem que se ter. Então, ler o que tu traduziu e ver se tem nexo, primeira coisa, senão ficou nada perdido lá. Depois a gente vai polindo ele da forma que tem que ser polida, mas simplesmente passar no tradutor e entregar para a banca, entregar para o orientador, entregar muito menos para uma revista, né? Porque, sem sombra de dúvidas, a rejeição do trabalho é aí.
né? Então pensa que o editor, ele vai ler o trabalho inteiro. O que o editor vai ler? Título e resumo. Se tiver uma porcaria isso aí, nem adianta o teu trabalho ter mérito. O teu artigo não precisa ter mérito. Ele, né, eu volto de novo. Meu orientador era editor de revista, aprendi com ele muito disso. Tá? Então, não tá bom isso aqui, lixo, não vai. Não interessa se teu trabalho é maravilhoso depois. Teu resumo não presta. Então, teoricamente, se pensa que o trabalho também não presta, né? Mais ou menos isso. Bom, então a gente, né, conseguiu dar algumas dicas aí importantes para que os alunos consigam finalizar agora o semestre, consigam, de repente, alguém que está tentando escrever o artigo consiga fazer o seu resumo com um pouco mais de calma, né? Então, acho que ficou bem passo a passo do que pode ser feito. Vocês queriam fazer mais alguma consideração, Cláudia? Não, acho que se preocupar com o geral, né, que foi o que eu coloquei agora, que é com o esmero científico, não só do resumo, mas de todo o teu conteúdo do teu trabalho, né? Para a banca é muito feio, é muito chato para a banca, para o revisor, tu receber uma coisa mal feita, né? Então aquilo lá pega muito mal. Então, o resumo ele tem que ser bem feito como o resto do trabalho. E como geralmente ele é a última coisa, ou das últimas coisas a fazer, às vezes o aluno faz, faço. Né? Vai muito rápido, é só mais passar, rápido ainda. o abstract, só vou passar no tradutor, vai assim. Não, não é vai assim, porque é a primeira coisa que a pessoa vai ler, é o teu cartão de visitas. Então parece que o teu trabalho tem aquela cara daquilo ali. Se tu já começou lendo mal, o resto que vem depois já fica, meu Deus, o que vai vir depois, né? Então eu acho que cuidado. Já, né, uma impressão não muito boa sobre o teu trabalho, né? Exatamente. Isso. Então tá, então Cláudia, eu agradeço a tua parceria, né, para a gente poder falar sobre esse tema, e eu gostaria de salientar que o nosso propósito aqui no Nescrev é capacitar os profissionais da saúde para que eles possam se inserir com muito mais facilidade no mercado de trabalho. Então, sigam o Nescrev lá nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, isso é muito importante, e obrigada, pessoal, e até mais. Tchau, obrigada. Tchau, até mais.